palavra de Deus nos diz, no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8, o Senhor Jesus, ele dá uma carta ao anjo da igreja em Esmirna. Diz o texto: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aqui encontramos nessa carta palavras de advertência da parte do Senhor Jesus Cristo, falando sobre as circunstâncias de alguns judeus, e coloca uma palavra forte dizendo sinagoga de Satanás, uma espécie de uma congregação. Advertências essas que o inimigo iria lançar sobre aqueles crentes, provas que aqueles crentes teriam que passar, tribulações, mas a recomendação é para que sejam fiéis até a morte, a perseverança na salvação, a perseverança no crer no Senhor Jesus Cristo. E no final receberiam a recompensa, que é a coroa da vida. Então, uma advertência que serve também para nós, nos dias em que vivemos, aonde sabemos que a igreja do Senhor, ela é bombardeada com as forças contrárias, as forças do inimigo, e dessa maneira nós também precisamos estarmos com os nossos ouvidos atentos ao que a palavra de Deus nos revela, e o Espírito Santo nos dê a orientação segura para caminharmos nessa jornada espiritual. E a palavra, então, é muito importante sobre o final da nossa jornada aqui na terra. Coroa da vida. E o vencedor, diz o texto, de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Então, a igreja de Esmirna, ela recebe um elogio, suporta o sofrimento graciosamente. Ela não tem nenhuma crítica maior que o Senhor faça contra ela, mas ela recebe uma instrução importante: seja fiel até a morte. E recebe uma promessa, a promessa da coroa da vida. Daí o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Qual será, então, essa segunda morte? Nós temos a informação de que pela primeira morte nós teremos que passar, a menos que o Senhor volte para arrebatar a sua igreja.
Não sabemos o dia da volta do Senhor. Mas se o Senhor quiser que assim seja, nós passaremos pela primeira morte. Por isso, é nosso dever permanecer em prontidão, esperando sem temor essa primeira morte, visto que o Senhor Jesus, Ele transformou a morte. O apóstolo Paulo nos ensina isso em 1 Coríntios capítulo 15. Ele chega a desafiar a morte dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? O Senhor Jesus é a primícia dos que dormem. Então, o Senhor conseguiu mudar essa caverna de terror, que é a morte, que é a sepultura, que é o cemitério, para uma passagem que conduz à glória eterna. Aquilo que precisamos temer não é a primeira morte, e sim a segunda morte. Não devemos temer a separação que ocorre entre a alma e o corpo. É o que acontece quando falecemos fisicamente. E sim a separação final, essa sim, entre Deus e o ser humano. Essa é a verdadeira morte. Ela destrói toda a paz, alegria, felicidade e esperança. Quando Deus está ausente, todas as demais coisas estão em ausência. E esse tipo de morte é o pior do que o deixa de existir. Mas se pela graça de Deus lutarmos até o fim, como diz aqui o texto, o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Então, venceremos na guerra gloriosa. A segunda morte não poderá colocar sobre nós os seus tentáculos, a sua frieza. Não teremos medo da morte ou do inferno, pois receberemos a imarcessível coroa da vida, como o apóstolo Paulo disse em Timóteo. Combati o bom combate, completei a carreira, só me resta a coroa da justiça, que o Senhor dará àqueles que venceram. Então, não teremos medo dessa morte ou do inferno, pois receberemos essa coroa da vida. Com isso, deve encorajar-nos para continuarmos nessa batalha espiritual. A vida eterna é uma vida digna de lutarmos por ela. E isso que nós temos que fazer, como diz aqui a orientação do Senhor Jesus para essa igreja. Essa é a grande instrução. Seja fiel até a morte. Não tenha oscilações espirituais, mas procure manter uma firmeza espiritual para que você realmente possa atingir esse objetivo. Lute, continue em pé, peça o socorro do Senhor Jesus Cristo nas dificuldades da vida, mas o Senhor, com certeza, Ele estará do seu lado, dando o devido ânimo, a devida força para você continuar lutando. Ficar livre do sofrimento da segunda morte é algo pelo qual vale a pena lutarmos durante toda a nossa vida. Então, que possamos continuar nesta grande jornada que nós temos pela frente. A palavra de Deus, ela é muito rica em aconselhamentos a respeito dessa segunda morte. O texto de Apocalipse, ele fala a respeito disso em Apocalipse também, capítulo 20, verso 6, diz assim o texto: Bem-aventurado
e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. E também nos diz no verso 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E assim, nós não teremos que passar por essa situação que a palavra de Deus nos adverte. Também Apocalipse capítulo 21, verso 8 diz, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a palavra de Deus nos adverte a respeito dessa situação. O propósito do ensino bíblico sobre essa segunda morte é fazer-nos aceitar com gratidão a graça de Deus em Cristo, que nos salva. Então, o Senhor Jesus Cristo é aquele que pode nos dar o livramento dessa segunda morte. Por essa razão, a advertência de Deus para nós é de misericórdia. Ele não tem prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Então, esta é a palavra de advertência, uma palavra de boas novas também, que existe uma solução para que realmente possamos estar na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim fazer uma oração para o Senhor. Ó Senhor, concede-nos fé para que vençamos e graça para que permanecermos firmes nos teus caminhos. Embora Satanás e o pecado nos persigam bem de perto, nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Por isso, a palavra de Deus nos diz, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Que isto aconteça com a sua vida, que você também esteja preparado em Cristo Jesus e que você seja fiel até a morte. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, obrigado pela grande salvação que encontramos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Que o teu povo permaneça firme para não conhecer o que a tua palavra nos adverte, que é a segunda morte. Ajuda, abre o entendimento, Senhor, para que possamos continuar firmes nos teus caminhos. É a nossa oração, agradecidos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.